E aí, gente? O ladrão quer voltar à cena do crime junto com o Chuchu, né, seu comparsa. E eles estão com esse plano de governo aí que, como dizem, o pior plano de governo que a República do Brasil já viu. Eles querem regularizar as mídias, quer dizer, nos calar. Eles querem voltar a fortalecer os sindicatos, porque vocês podem ver que as manifestações esquerdistas, depois eu vou contar uma história aí que essa daí eu sempre conto, para deixar bem claro, para voltar a fortalecer as manifestações, porque vocês veem que as manifestações hoje da esquerda, elas não dão certo, por quê? Porque não tem mais dinheiro público, né? Não tem mais o dinheiro dos sindicatos. E aí, o Eduardo, o que você me diz sobre o plano de governo, o plano infalível para derrubar o Brasil? É, no mínimo catastrófico, né? Exato. A gente teve muitos progressos no país nesses últimos 4 anos, principalmente em relação a privatizações, em relação à diminuição de violência, diminuição de desemprego, e eu tenho certeza absoluta, acredito que todos nós tenhamos essa certeza, de que a partir do momento em que o Lula entrar, se ele entrar, e ele não vai entrar. Mas é assim, a princípio, ele vai fazer exatamente como ele fez logo no primeiro ano que ele assumiu. Ele não é burro, ele vai pegar o primeiro mandato, ele vai aproveitar a estabilidade deixada pelo governo anterior. Exatamente. E ele vai se aproveitar disso para fazer parecer que, olha só, o Lula voltou e a gente tá bem. Uhum. Vamos eleger ele de novo. E a partir do final do primeiro mandato, começo do segundo, a coisa começa a desandar. Vocês podem ter certeza que uma das primeiras medidas que o governo vai ter é voltar a financiar invasores de terra, MTST, MST, até porque se você for comparar o número de invasões de terra cometidas na época do governo Lula e na época do governo Dilma com as invasões de terra cometidas atualmente, hoje em dia é um número ínfimo, quase zerou, diminuiu muito mesmo em comparação com antigamente. O Lula já deixou bem claro que o plano dele é revogar as privatizações que a gente conseguiu até hoje. A gente nem tem como saber se o Auxílio Brasil vai ser mantido, sabe? Porque eu não duvidaria que ele quisesse simplesmente tirar o Auxílio Brasil. Já é bem óbvio que eles vão querer voltar com todos os impostos que o governo federal se esforçou para zerar, inclusive os próprios impostos federais. Exato. Que o governo Bolsonaro zerou. A primeira coisa que ele vai fazer é voltar com esses impostos. E a coisa mais grave de todas, que isso ele já não faz questão de esconder de ninguém, isso não é dito em eventos fechados, isso não é dito entre 4 paredes, isso é escancarado aos 4 ventos para todo mundo ouvir. Ele vai monitorar, ele vai controlar as mídias, e isso é extremamente perigoso, isso é muito grave. Acho que esse é o pior dos pontos, porque quando você não tem uma mídia livre, eles podem fazer o que eles quiserem, ninguém nunca fica sabendo. A mídia tem sim capacidade de influenciar em decisões da lei. A gente viu isso acontecer no caso da menininha de 11 anos que teve esses dias atrás. Sim. A forma como uma notícia repercute na mídia influencia sim na forma como aquilo vai ser tratado no âmbito legal. Então quem governa a mídia, governa quase tudo. É muito preocupante. Fábio, plano de governo. Eu acho assim, parece aqueles planos de assalto a banco, né? Exatamente. A quadrilha, vão montar um plano de assaltar, só que agora em vez de um banco, vai assaltar a nação, todos os bancos do país, apoiados pela essa mídia, infelizmente, marrom, uma mídia que ela extorquia os governantes, né? O que ela ganha com um governo corrupto é deixar de passar a verdade, a informação. E é nisso que ela ganha dinheiro. Então, é extorsão pura. Uhum. Então, isso mudou. Como vai extorquir alguém que não deve nada. Exato. Então, que é o Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro avançou, acabando com 600 impostos no país. 600 impostos. Poxa, olha, uma pessoa de bom senso, sente na sua mesa, que um homem que acabou com a farra da obrigação
do pagamento aos sindicatos, imposto sabe? sindical, que era utilizado como massa de manobra para fins esquerdistas. Poxa, um homem que venceu várias barreiras. Eu queria pensa, só uma análise. Se você não tivesse o Jair Messias Bolsonaro nesse país, que lutou contra tudo e contra todos, o que teria acontecido, de fato, com a coronavírus? Ou se fosse o nosso presidente, fosse o Haddad, e nós estaríamos enclausurados, presos numa casa 90, 100 Tava até agora. dias. E facilmente teria sido o país que mais morreu gente. Exatamente. Com certeza. Olha, eles estavam tão preocupados com a Covid, que no ano que a Covid entrou no nosso país, foi o ano do maior carnaval de rua do país. Sim. Promovido pelos esses governantes hoje, que estão falando que são vítimas. Cadê o dinheiro dos hospitais de campanha? Muitos nem foram utilizados. Porque aquela CPI nada foi a mesma coisa. O dinheiro foi. Cadê os hospitais de campanha também? Exatamente. Para esse plano maligno voltar aqui. Então você tem que prestar atenção. Você, do governo do estado de São Paulo, vamos falar do governo do estado de São Paulo. Um homem que acabou com 600 impostos. Sabe o que aconteceu aqui no estado de São Paulo? Foi criado 1.300 impostos. Meu Deus do céu. Sabe? Para que hoje o governo tenha superávit. Mas o superávit é a questão de um enforcamento na economia do país, do nosso estado. A gente vê até que muitos agora falam, mas a economia, a inflação, o presidente foi o primeiro a falar. Aí a mídia falava assim, vidas é o que importa, a economia a gente vê depois. Olha, depois chegou. Eu quero depois chegou, a vida que importa. Olha, meu senhor, falo para todo mundo que esteja assistindo isso. Se minha vida for eu ficar enclausurado, embaixo de uma cama, acovardado, eu quero morrer. Tá? Eu não quero vida sem liberdade. Não existe. Existe. Então não tem vida depois. A vida não é mais importante que a liberdade. Porque não existe vida sem liberdade. Ok. Sobre a regulamentação da mídia, eu acredito que seja um plano, assim, muito bizarro, né? O petista, ele tem declarado enfaticamente a intenção de, caso eleito, retomar o projeto de regulação idealizado em seu governo. Até porque nenhum outro pré-candidato ao Planalto é favorável a instrumentalizar a mídia, né? Nem Lula, nem PT detalharam como seria a regulamentação da mídia nesses moldes num eventual governo petista. Mas a gente já tem uma noção de como isso seria, né? E desde que o Lula saiu da prisão no final de 2019, né, ele já citou ao menos 10 vezes o tema em falas com críticas à imprensa. Exatamente. Não, a censura vai entrar. Com certeza. Principalmente onde os jovens, vocês jovens, caminham com liberdade, vai acabar. É óbvio. Ele já nem é tanta liberdade assim. Já nem é tanta liberdade. Mas o que a gente fala é fake news e o que a esquerda fala é verdade. É verdade. Entendeu? Mas só tem censura de um lado. Ele decide o que é o que não é fake news. Eles decidem. É o Ministério da Verdade. Ele alimenta a mídia, né? Fake news é o que deixa a gente bravo. Exatamente.